O Brasil perdeu 1 milhão de pessoas em 30 anos vítimas de arma de fogo. Hoje, a grande maioria das armas disponíveis no Brasil são armas ilegais. Alegando que trabalhava em profissão de risco, um advogado tentou tirar porte de arma e foi impedido pela justiça. Plano de saúde se recusa a pagar tratamento para segurado que teve 70% do corpo queimados. Nesses casos onde há emergência, que envolve risco de vida, ou mesmo urgência, mesmo que não haja a previsão contratual, se a pessoa entrar na justiça, consegue. Viver dentro do seu país e não compreender uma palavra do que as pessoas dizem. É assim a vida dos surdos que não entendem português. Quando eu tenho acesso à faculdade, a própria legislação diz que eu preciso ter um intérprete, o professor fala na língua portuguesa e o intérprete vai fazer essa ponte da tradução em Libras. 2 alunas deficientes auditivas, reprovadas por falta de intérprete, denunciaram a universidade. O que aconteceu? Você vê agora no Via Legal. O mapa da violência no Brasil mostra que 1 milhão de pessoas morreram no país vítimas de arma de fogo entre 1980 e 2014. O levantamento feito pelo Ministério da Justiça revela ainda que, em 95% dos casos, os crimes foram intencionais. Isso porque o uso de armas é restrito no Brasil. No sul do país, um advogado usou o argumento que trabalha em uma profissão de risco e tentou tirar o porte de arma. Ele foi barrado pela justiça. Felipe é mais um entre milhares de brasileiros que já foram vítimas da violência. Tive já assalto em casa, mas é algo que deixa o cidadão de bem atordoado. O mapa da violência, levantamento feito pelo Ministério da Justiça, aponta que a maior parte dos homicídios no país é cometida por uso de armas de fogo. Mas para o André, que é segurança, a arma é uma necessidade de trabalho. No meu caso, eu não conseguiria trabalhar na minha função sem possuir, sem ter o porte de arma. Eu faço buscas e apreensões, trabalho com valores do Estado, né, do governo, da República. Então, no meu caso, é indispensável. Ele tem o porte desde 2007 e esta é a 4ª vez que ele pede a renovação do documento à Polícia Federal. E para conseguir, o candidato passa por um rigoroso processo. O uso de armas de fogo no Brasil é restrito. Desde 2003, o Estatuto do Desarmamento proíbe o porte em todo o território nacional. A lei concede o direito apenas em alguns casos, para os integrantes das Forças Armadas, promotores, magistrados, agentes penitenciários, além de funcionários de empresas de transporte de valores, fiscais do IBAMA e auditores da Receita Federal. O documento é concedido pela Polícia Federal e tem validade de 5 anos. Mas é necessário que o interessado comprove ter aptidões psicológica e técnica para manusear a arma e necessidade efetiva do porte. Que não é um documento permanente, não é uma autorização para o resto da vida da pessoa. Então ela exige que de tempos em tempos tenha que refazer todo o pedido, pagar todas as taxas novamente. Mostrar que está em condições psicológicas, mostrar que não perdeu a habilidade, que sabe manusear uma arma. Para tentar conseguir o porte de arma, mesmo não estando no grupo que tem autorização por lei, um advogado aqui de Porto Alegre recorreu à justiça. O profissional alega que atua em situação de risco, com clientes que devem para agiotas. Ele registrou a compra de uma arma, passou por todos os procedimentos, mas foi barrado pela Polícia Federal. Na primeira instância da Justiça, o pedido de porte foi negado. O advogado então recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O que motivou a solicitação do porte de arma de fogo é uma situação aflitiva que é vivenciada por muitos advogados do nosso país, que
lidam com situações de ameaça, que lidam com situações de agressão ou com risco de lesão à sua integridade física. Mas o desembargador que analisou o caso, Luiz Alberto da Azevedo Orvai, manteve a decisão. O magistrado entendeu que a advocacia não é um trabalho de risco. Este especialista em segurança diz que o problema é que as armas no Brasil estão em mãos erradas. Hoje, a grande maioria das armas disponíveis no Brasil são armas ilegais. Então, o grande problema que nós temos hoje é que a violência relacionada à arma no Brasil, ela é gerada pelo criminoso e não pela arma. A Polícia Federal alerta que o número de pedidos de porte de arma triplicou nos últimos 4 anos. E muitas vezes a intenção envolve vingança. A gente vê assim o caso no dia a dia, pedidos que está assim ainda muito próximo de fatos que marcaram a pessoa, de atos violentos contra alguém da família ou ele próprio, que a gente conversa e tal, analisa os prós e os contras, ele acaba até saindo às vezes convencido de que não é o caso, aquele momento de ter um porte de arma ou de ter uma arma, que ele foi mais por impulso. Para o delegado, ter mais armas em circulação pode aumentar a violência. Essa sensação de insegurança e esse aumento até estatístico, né, de violência gera essa sensação na população em geral e a gente acaba sentindo aqui essa repercussão também. Não pode ser qualquer um. Tem que ter preparo psicológico, psicotécnico, técnico. O possuir a arma não quer dizer que tu estejas 100% protegido de uma ação criminosa. Há pelo menos 50 anos se discute no Brasil o que os planos de saúde têm ou não obrigação de cobrir. As regras específicas para o setor não evitam situações abusivas e as reclamações quase sempre terminam na justiça. Em Goiás, uma empresa não quis pagar o tratamento e as despesas médico-hospitalares de um cliente que teve 70% do corpo queimados, mas foi obrigada a recuar. Cada vez que a chama do fogão acende, Alessandra entra em alerta. Há pouco mais de um ano, a preparação do almoço deixou de ser algo tão simples para ela. Sem condições de comprar gás de cozinha, ela teve que improvisar um fogareiro com álcool. Mas a ideia perigosa mudou para sempre a vida da Alessandra. Queimou minha churrasqueira elétrica, peguei só ela e a grelha, botei no chão, um pilão de alumínio embaixo e botei o álcool. Quando eu botei o álcool, pingou no chão. E eu esqueci, foi o quinto dia e último, porque no outro dia eu ia pegar dinheiro para comprar o gás. Aí eu tava de cócoras no chão e esqueci. Aí correu pro galão e explodiu. A explosão queimou 30% do corpo dela. Rosto, braços, pernas foram atingidos. Alessandra nem gosta de lembrar o quanto sofreu. Ela precisava de um tratamento adequado para a recuperação das partes do corpo queimadas. Se eu tivesse tido o tratamento certinho desde o começo, o meu braço já estava bom. O tratamento já existe, segundo esta médica especialista em queimaduras. É a placa de regeneração dérmica, uma espécie de manta que acelera a recuperação e diminui as dores do paciente. A matriz de regeneração dérmica, ela é essencial no tratamento de queimaduras de espessura total. Por quê? Porque ela substitui a pele, dando ao indivíduo alívio de dor, a proteção com a barreira para que o organismo faça uma popularização das células e prepare esta ferida para ser coberta definitivamente com uma pele muito mais fina, o que faz com que a área doadora se regenere muito mais rápido, sem tantas sequelas, sem tanta dor e possibilite que o indivíduo esteja pronto ou curado ou para uma nova cirurgia em tempo muito mais controlado.
Para garantir este tratamento, um homem que teve 70% do corpo queimado precisou recorrer à justiça. O caso aconteceu em Goiás. Em primeira instância, ele conseguiu que o plano de saúde fornecesse o material e o pagamento das despesas médico-hospitalares cobradas pelo pronto-socorro de queimaduras. Mas a operadora de planos de saúde não concordou com a decisão e recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. O argumento é que essa placa não consta na lista de procedimentos da Agência Nacional de Saúde e, por isso, os convênios não são obrigados a fornecer o material aos pacientes. Ao analisar o caso, o relator, juiz federal convocado, Roberto Carlos de Oliveira, entendeu que a situação era emergencial. Havia risco de morte ou lesões irreparáveis do paciente. Nesse caso, é obrigatória a cobertura do atendimento, como explica o advogado especialista em direito médico. Nesses casos onde há emergência, que envolve risco de vida, ou mesmo urgência, mesmo que não haja a previsão contratual, se a pessoa entrar na justiça, consegue, porque derruba-se essa cláusula, ela passa a ser tida como uma cláusula abusiva e o paciente passa a ter esse direito, ou seja, o judiciário obriga o plano de saúde a cobrir esses procedimentos. O Brasil registra por ano quase 1 milhão de vítimas de queimaduras. Quando os acidentes não levam à morte, deixam sequelas permanentes. E o problema é a 4ª maior causa de morte entre crianças, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. É muito comum esses acidentes domésticos em casa, né, com relação ao fogo, mas o mais principal deles, o mais importante, é a escaldadura, que é a queimadura com líquidos quentes. Os cuidados que os pais devem ter, que a criança não deve estar na cozinha. Então, quando for cozinhar, evitar cozinhar com a criança no colo. Quando for cozinhar, usar as bocas de trás do fogão, botar os cabos para dentro do fogão. Lembrar de quando você estiver tomando seu cafezinho, seu chá ou uma sopa, alguma coisa que seja quente, evitar estar com a criança no colo, que também pode derramar sobre ela esse líquido e causar uma queimadura. A questão do fogo, é muito importante a gente não ter em casa álcool, querosene, gasolina, ou se tiver, colocar nos armários mais altos para ficar fora do alcance da criança. Tomar todo cuidado também com substâncias químicas dos produtos de limpeza, que algumas crianças ingerem e causam as queimaduras internas, que também são bem graves. As estatísticas chamam a atenção para os cuidados que as pessoas precisam ter no dia a dia em atividades simples e de rotina. Precauções que podem evitar situações como a de Alessandra, que hoje luta pelo tratamento adequado. Eu descobri até uma tal da placa de silicone também, que é muito boa, falaram pra mim, mas só tem em Goiânia, eu não tenho como comprar, entendeu? Seria muito bom que eu colocasse aqui em cima, porque ajudaria muito nisso aqui. Educação é direito de todos e dever do Estado, diz a Constituição. Mas ainda existem brasileiros que precisam lutar para estudar. Os deficientes auditivos, por exemplo. São mais de 2.200.000 surdos no Brasil. Muitos deles se comunicam em Libras, a língua brasileira de sinais. Mas apesar de ser lei, nem toda escola tem intérpretes ou professores que falam a língua desses alunos. Em São Paulo, 2 estudantes surdas reprovaram na universidade e denunciaram a falta de intérpretes em sala de aula. A instituição foi obrigada a cumprir a lei. Fernanda cursa psicologia e Eronice estuda teologia. Mas as duas têm algo em comum. Nasceram com deficiência auditiva e se comunicam na faculdade por meio da língua brasileira de sinais. Eu sei da importância porque eu sei que eu tenho direito. Quando eu tenho acesso à faculdade, a própria legislação diz que eu preciso ter um intérprete, o professor fala na língua portuguesa e o intérprete vai fazer essa ponte da tradução em Libras. Me ajuda com informações extras para me ajudar melhor no aprendizado. E a intérprete está sempre comigo, em qualquer momento, na biblioteca, na secretaria, no atendimento ao aluno, em todos os lugares. Ela está sempre comigo, entendeu? É um anjinho da guarda. É sim. É
Essas mãos que falam e também interpretam são de Eliane e Tiago. Eles dominam a primeira língua que os surdos aprendem. E o desafio é ainda maior a cada nova disciplina. O conteúdo ele tem que passar por mim, né? Então, se eu não entendo, ela também não vai entender. Então, a gente, sempre nas reuniões com os professores, a gente fala, os professores também me dão total liberdade. Se você não entender, você pode levantar a mão e explica de novo, fala de novo, explique mais claro. Então, para a gente é um desafio, né? Para os professores também está sendo um desafio. A língua portuguesa para o surdo sempre vai vir como uma segunda língua. A língua materna é uma língua visual, é uma língua imagética. Então, ele recebe as informações de uma modalidade diferente. Então, isso faz com que ele tenha uma cultura própria, faz com que ele tenha, seja um estrangeiro dentro do nosso país, vamos dizer assim. Já Cléo é professora na mesma universidade. Ela usa a técnica da leitura labial, o português e a fala oral para se comunicar com os alunos. Mas quando começou a estudar pedagogia há mais de 10 anos, as dificuldades eram muitas. Não havia intérpretes em sala de aula. Uma vez uma professora foi passar um filme e nesse filme não tinha legenda. E esse filme valia nota, né? Então, assim, na hora que a professora foi passar o filme, eu cheguei e falei, professora, o filme não tem legenda. Como que eu vou fazer esse filme se eu não escuto? Ela chegou em mim e falou assim, infelizmente, não estou preparada para trabalhar com um aluno como você, né? Então, através desse momento, eu peguei DPE na aula dela, né? Pela minha dificuldade de não ouvir e ela pela dificuldade de não saber lidar realmente com um aluno surdo na sala de aula. Reclamações como esta chegaram ao Ministério Público depois que 2 estudantes com deficiência auditiva foram reprovadas na Universidade Metodista de São Paulo. Elas alegaram que não recebiam apoio de intérpretes de Libras durante as aulas, o que é obrigatório por lei. Por isso, os procuradores entraram com uma ação na Justiça Federal pedindo a contratação imediata de profissionais na instituição de ensino. O processo foi analisado na primeira instância de São Bernardo do Campo, que determinou à universidade a contratação de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais. A instituição recorreu, pedindo a anulação da sentença. Alegou que já estava cumprindo as regras. Eu acho que a dificuldade naquela época é porque nós não tínhamos informação de quem era essa pessoa surda, de quem era esse aluno surdo que vinha para a universidade, quem era esse intérprete de Libras, o que ele fazia aqui, como que seria essa relação entre o intérprete, o professor e o aluno, porque é um contexto de sala de aula diferente. Nós tínhamos antes um contexto que um professor que fala e um monte de aluno que ouve e interage com esse professor. Agora a gente tem um professor que fala, alunos ouvintes, alunos surdos e um intérprete de Libras. Há uma configuração na sala de aula que ocorreu uma mudança. Mesmo assim, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a decisão para assegurar a continuidade do programa de inclusão. Baseei a minha decisão na Constituição e nas leis, principalmente nos artigos 206 e 208 da Constituição Federal, que asseguram aos portadores de deficiência auditiva, aos portadores de deficiência de modo geral, as mesmas condições de ensino que proporcionadas aos demais alunos que não têm essas, digamos, deficiências. E vale ressaltar que antes, no caso como são portadores de deficiência auditiva, que foram amparados, né, em 2005 por um decreto que obriga as instituições de ensino a terem intérpretes em sinais de Libras nas instituições de ensino, vale dizer que antes dessa lei já havia a lei de diretrizes e bases da Constituição que obrigava as instituições de ensino a proporcionar esse tipo de serviço aos alunos, né? E também a própria Constituição Federal, que assim o prescrevia. Segundo o IBGE, cerca de 10 milhões de pessoas têm esta deficiência. É quase a população da cidade de São Paulo. Do total de surdos brasileiros, 1 milhão tem até 19 anos. O diretor da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos explica que poucos conseguem seguir uma carreira pela falta de acessibilidade e apenas 5% terminam o ensino superior. Tendo esse intérprete profissional ali, já é mais fácil do surdo procurar a universidade. Com essa decisão, a gente pode fazer o número de surdos graduados aumentar.
Por quê? Porque ali vai ter a comunicação, né? O surdo vai conseguir entender o conteúdo de maneira completa com o intérprete e vai conseguir se formar no ensino superior. Se não tem, o surdo vai acabar nem procurando a faculdade. Por quê? Porque sabe que vai enfrentar muitas barreiras, né? Ainda de acordo com a FENEIS, a situação é pior nas instituições públicas. Faltam profissionais na área. Apenas 7 universidades federais do Brasil oferecem a graduação em Libras. Mas há escolas que têm cursos para ouvintes interessados em estudar a língua brasileira de sinais, como a Andréia. Eu já comecei a dar o primeiro passo. Porque nos lugares públicos tem que ter Libras, tem que ter um intérprete, o policial, as pessoas que estão em lugares públicos precisam se conscientizar disso. Por quê? Porque senão a gente acaba fazendo exclusão, não é? Então, assim, essa inclusão é muito importante para o ser humano do modo geral, porque acaba aprendendo também uns com os outros. 27 pessoas com deficiência auditiva se formaram na Metodista. E Cléo foi convidada pela própria universidade para dar o curso de Libras a alunos ouvintes. E já há 9 anos, ela leva a profissão sempre com bom humor e muitas lições. Peço para escrever o português, né? Peço para falar devagar. Por um exemplo, às vezes acontece em sala de aula assim, a gente fazer chamada. Fulano de tal, aqui, fulano de tal, aqui. Eu falta. Fulano, nossa, mas faltou tudo. Aí eu falo, pessoal, o que você está pensando? Ele falou, não, professor, estamos presentes. Falei, olha, pessoal, veja bem, a professora de vocês é surda, ela não escuta. Então, quando eu falar, fulano, o que vocês fazem? Levanta a mão aqui, eu vou visualizar vocês, a minha comunicação vai visual. Aí tantas das vezes, na sala de aula de chamada, a gente adaptou a isso. Aí eu chamado fulano, vai levantando a mão. O Via Legal também pode ser assistido em Libras. Nosso programa é traduzido para a língua brasileira de sinais e transmitido toda semana pela TV Inis. É um canal que tem conteúdo 100% acessível à comunidade surda. Para acompanhar o Via Legal em Libras, acesse www.tvinis.gov.br. Não basta prestar concurso e passar para se tornar um servidor público. Existem regras que podem impedir o candidato de assumir a vaga, mesmo que ele consiga boa colocação nas provas. O Exército, por exemplo, não aceita candidato que tenha trabalhado mais de 5 anos no serviço público. Uma candidata aprovada em concurso questionou essa norma do Exército nos tribunais. Veja o que aconteceu na reportagem de Alessandro Vieira. Ganhar até R$10 mil, ter estabilidade no emprego e chances de crescer na carreira. Com desemprego em alta e a economia em baixa, o serviço militar tem sido uma alternativa para jovens desempregados. E foi pensando nas dificuldades do mercado de trabalho que Felipe se inscreveu em um concurso temporário da Marinha. Eu tinha acabado de me formar no final de 2016 e como o mercado estava difícil para inserir, eu achei que seria interessante fazer esse concurso para esse ingresso no mercado de trabalho e tal. Então, essa foi o meu incentivo, foi fazer a prova para poder entrar no mercado de trabalho. Para entrar nas Forças Armadas, o candidato pode fazer concurso público e alistamento. As vagas são para todos os níveis de escolaridade, fundamental, médio ou superior. Entre as funções desses militares está o socorro à comunidade, como atuar em hospitais de campanha e resgates. Esses hospitais de campanha, as equipes que vão ser enviadas para esses hospitais, elas são compostas tanto por militares oficiais que chefiam essas equipes e por esses militares temporários e voluntários que são selecionados através desse tipo de seleção simplificada que é realizada pela administração militar. Entre os profissionais estão médicos, veterinários, farmacêuticos e dentistas, que prestaram concurso para trabalho temporário que pode durar até 8 anos. Mas quem pretende se candidatar precisa ficar atento a uma regra do Exército: não ter trabalhado mais que 5 anos no serviço público, seja no município, estado
ou União. Se no máximo o cidadão ele poderia ficar, o militar voluntário ele poderia ficar 8 anos dentro da estrutura do Exército, caso ele já tenha 5 anos de serviço público, o máximo de tempo que ele poderia permanecer seriam 3 anos, dos quais um desses 3 anos é utilizado para treinamento desse militar. E foi exatamente esta regra que barrou uma candidata ao cargo de nutricionista do Exército. Ela passou por todas as etapas, inclusive no teste de aptidão física, mas foi surpreendida quando viu que seu nome foi cortado da lista de aprovados. O motivo? Ter trabalhado por 5 anos no serviço público. A norma chamou a atenção do Ministério Público Federal, que entrou com uma ação civil contra a regra que não trata da mesma forma todos os candidatos. O procurador da República conta que a exigência não é feita em outras instituições das Forças Armadas e que considera a norma inconstitucional. Nós investigamos também se as outras unidades das Forças Armadas tinham norma semelhante e não encontramos, porque a ideia do Ministério Público é que dificilmente se encontra uma justificativa para aplicar uma norma tão restritiva, tendo em conta o princípio republicano de que o cargo público é de acesso a todos, contanto que se submetam aos requisitos de seleção. A União, que representa o Exército, defende a exigência. Então, essa regra ela foi imposta, essa restrição ela foi configurada para garantir a permanência daquele que presta o serviço militar voluntário por um tempo razoável, que promova um retorno à administração militar do investimento que foi feito em treinamento e capacitação desse militar. No julgamento de primeira instância, a regra foi considerada inconstitucional. No entendimento deste juiz federal, o concurso não pode impor condições restritivas ao militar, mesmo temporário ou voluntário, nas Forças Armadas. São normas que não são leis, não são atos do Poder Legislativo, aprovados pelo representante do povo. E sim um entendimento da autoridade administrativa que restringe, que faz assim, ora, se tiver mais de 5 anos, ele não pode entrar no estágio para o serviço técnico, para o serviço dos farmacêuticos, médicos, dentistas, veterinários, e então limita para essas pessoas, quer dizer, desprestigia inclusive a qualificação profissional que uma pessoa tenha. A determinação é válida para todo o país. A União fica proibida de limitar o acesso de candidatos com mais de 5 anos no serviço público, em cargos da Marinha, Exército e Aeronáutica, inclusive em concursos que estão em andamento. O ingresso nos cargos públicos, diz a Constituição, no artigo 37.1, se dá nas condições previstas em lei e é acessível a todos os brasileiros e brasileiras que preenchem aqueles requisitos. E também até aos estrangeiros na forma da lei. Tudo tem que ser de acordo com a lei. O grande princípio reinante é o da legalidade e isonomia. Então, para o militar não poderia ser diferente. A Advocacia Geral da União informou que vai recorrer da decisão. É isso, o Via Legal fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer assistir de novo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!